Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. Salmo 121. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 ao 21, e depois capítulo 4, versículo 1. Paulo continua em suas orientações e aqui ele exorta os cristãos a seguirem seu exemplo e a manterem-se firmes em sua caminhada espiritual. Ele contrasta o comportamento dos inimigos da cruz de Cristo com a esperança e o chamado celestial dos crentes. E ele escreve exatamente para encorajá-los a perseverarem na fé. E a imitação do exemplo não é ser igual ao Paulo necessariamente, é ver por tudo que ele passou e por ter permanecido na fé. E ao dizer, sede meus imitadores, é exatamente olhar a fé que Paulo tem em Cristo e colocar isso em prática. Isso não é arrogância, mas uma demonstração prática de vida cristã, pois aponta exatamente para Cristo. E no versículo 18, naquilo que diz respeito aos inimigos da cruz de Cristo, este termo refere-se a pessoas que, por suas ações e mentalidade, rejeitam o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus. Podem ser cristãos nominais, que vivem de maneira egoísta, ou aqueles que se opõem diretamente ao Evangelho. E no versículo 20, Paulo, ao se referenciar a cidadania nos céus, temos que entender o contexto da época. Filipos era uma colônia romana e a cidadania romana era algo valorizado. E Paulo usa essa analogia para lembrar os cristãos de que sua verdadeira cidadania e identidade estão em um reino celestial, não na ordem terrestre. E é exatamente isso que ele destaca, uma dualidade entre o viver terreno e o chamado celestial. E ao fazer esse contraste, claro, entre aqueles que vivem segundo os valores do mundo, cujos deuses são seus desejos e cuja mente está centrada em coisas terrenas, e aqueles que aguardam a redenção em Cristo. E essa passagem é uma exortação aos cristãos a viverem como estrangeiros no mundo, mantendo seus corações e mentes na esperança futura, não simplesmente se contendo com a realidade ou com as realidades materiais. E nesse sentido, o apontamento do Evangelho em Lucas capítulo 16, dos versículos 1 ao 8, onde novamente temos uma parábola do administrador infiel ou administrador astuto. E essa parábola está inserida em uma seção onde Jesus aborda questões sobre o uso das riquezas e a importância de estar preparado para a vida eterna. Em Lucas capítulo 16 está logo após a parábola do filho pródigo e antes da parábola do rico e Lázaro, indicando uma continuidade no tema da misericórdia e da administração das bênçãos de Deus. Alguns vão encaminhar essa reflexão da parábola naquilo que diz respeito ao dinheiro propriamente dito, nas questões materiais, por assim dizer, pela excelência daquilo que Jesus sempre diz e na perfeição de todos os seus ensinamentos, dá sim para ter uma ligação com a questão monetária, ou seja, financeira. Mas aqui Jesus está fazendo um apontamento para a vida espiritual ou a administração da própria vida. E podemos dizer que não é fácil comentar essa parábola do administrador desonesto. Jesus narra o que é sem dúvida uma farsa. A narrativa termina com elogios ao vigarista e um convite para imitá-lo. Um chamado para resolver e esse chamado
É para nos apressarmos em direção ao reino? Podemos nos perguntar assim? Pode ser, mas desde a primeira geração cristã, a parábola deve ter gerado um certo constrangimento. O evangelista já acrescentava algumas frases sobre dinheiro e lealdade que poderiam levar a interpretações moralistas, mesmo correndo o risco de serem contraditórias. Então, permita-me então acrescentar uma interpretação daquilo que temos dessa parábola. Mas não uma interpretação minha, uma interpretação dentro de um contexto para que possamos olhar para a nossa vida espiritual. Vejamos, no versículo 14, que são descritos os fariseus como amantes do dinheiro. Jesus usa a parábola para desafiar a percepção comum sobre o uso das riquezas, enfatizando a necessidade de sabedoria e sagacidade para alcançar propósitos eternos. E vejamos, sabedoria e sagacidade. Devemos ser astutos. E naquilo que diz respeito a amantes do dinheiro, passa por uma questão de ordem espiritual. Lembrem-se, tudo aquilo que está desajustado no mundo está desajustado no interior do ser humano. Interessante que Jesus, ao falar do administrador infiel, refere-se como aquele que não geria os bens do Senhor com integridade. No entanto, a astúcia que ele demonstra posteriormente é interpretada de forma diferenciada. E aqui a palavra astuto, frônimos, em grego, denota alguém que age com sabedoria prática e prudência. Embora o comportamento inicial do administrador fosse condenável, sua capacidade de se adaptar e encontrar uma solução é que recebe elogio. E é exatamente nessa dinâmica que pode ser entendida na perspectiva do uso prudente e intencional dos recursos terrenos para objetivos espirituais. Jesus não está elogiando a desonestidade em si, mas a capacidade de planejamento e a iniciativa do administrador. Isso sugere que, assim como o administrador agiu para assegurar seu futuro, os cristãos devem agir com sabedoria e proatividade para garantir um tesouro celestial. A cidadania nos céus, conforme Paulo menciona na primeira leitura. E essa parábola, portanto, convida à reflexão sobre o modo como as pessoas avaliam e usam suas habilidades e recursos. A vida não é para ser vivida isolada em si, fechada em si mesmo, achando que os nossos dons são somente para certas coisas, mas para que possamos verdadeiramente abrir os nossos corações, a nossa espiritualidade e, sendo mais astutos, investir as nossas energias para que possamos verdadeiramente transformar a nossa consciência e assim a nossa vida, para que o nosso futuro esteja próximo e íntimo com a graça e a salvação que vem de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.